Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Gaia, sou terapeuta oracular e entusiasta da espiritualidade como caminho de reconexão com a essência. E hoje te convido a mergulhar comigo num tema que atravessa milênios e pulsa dentro de cada um de nós. Vamos conversar sobre a linguagem universal da vibração, como o som foi usado desde as primeiras civilizações, como ponte entre o corpo e o sagrado, como ele age nos nossos estados de consciência, influencia nosso campo energético, nossas emoções e até mesmo nossas células. Você já deve ter ouvido falar em frequências como 432 Hz, 528 Hz, mas será que você sabe como elas realmente funcionam? E mais importante, como usar essas frequências no seu dia a dia? Na meditação, no sono, na concentração, na manifestação dos seus sonhos? Ao longo desse vídeo, vamos explorar juntos o passado, o presente e o futuro do som como ferramenta de expansão espiritual, com explicações simples, exemplos práticos e referências que conectam ciência, tradição e experiência direta. Esse conteúdo foi feito com carinho, pesquisa e vivência, então prepare um ambiente tranquilo, coloque seus fones de ouvido e respire fundo. Permita que a vibração certa toque o lugar certo, dentro de você, porque às vezes um único som pode abrir portas que palavras não conseguem. Vamos nessa? Desde as primeiras civilizações, o som foi visto como uma ponte entre o mundo material e o espiritual. Culturas ao redor do globo desenvolviam cânticos, tambores e mantras como linguagem divina. Pesquisas etnomusicológicas confirmam que práticas de cura pelo som existem há milênios. Na Índia antiga, por exemplo, os sábios cunharam a expressão Nada Brahma, ou seja, o som é divino, mostrando como os mantras como o Om eram considerados a vibração primordial do universo. Em mosteiros medievais da Europa, monges entoavam longos cânticos gregorianos em uníssono, ritmo e melodia simples que induziam estados meditativos e transe espiritual. Nas aldeias indígenas do Brasil e da Amazônia, as músicas assumem um papel central e é transmitida oralmente e usada em ritos de passagem, feitas em homenagem aos ancestrais e cerimônias de cura. Instrumentos como tambores xamânicos, chocalhos e flautas acompanham esses cânticos, conectando o grupo à natureza e à ancestralidade. Imagine um monge em um mosteiro tibetano entoando cânticos que vibram pelas paredes de pedra, ressoando em cada célula do corpo. Ou pense nas cerimônias indígenas, onde tambores e maracás guiam cada passo da dança, conectando clãs inteiros à Mãe Terra. Esses não são apenas sons, são mapas sonoros construídos ao longo de milhares de anos para abrir portais de consciência e nos lembrar de que vibramos em sintonia com o universo. Os cânticos gregorianos, eles surgiram no século IX, buscavam harmonizar o corpo e a mente através de escalas simples e hipnóticas. Já os povos Yanomamis da Amazônia utilizam ritmos de percussão para induzir estados de transe coletivo durante rituais de cura. Esses sons não eram apenas músicas, eram de fato ferramentas sagradas para acessar estados superiores de consciência. Estudos mostram que o canto religioso, seja em igreja, templos ou rodas indígenas, pode silenciar os medos e transcender a mente, ajudando a lidar com desafios emocionais, ou seja, cantos e ritmos antigos parecem agir como chaves vibratórias, alinham o corpo e a mente em frequências de tranquilidade e introspecção.
Em 1988, um experimento do bioquímico Glenn Henn revelou efeitos surpreendentes e expôs amostras de DNA a 4 estilos musicais diferentes: cantos gregorianos, cânticos sânscritos, música clássica e rock. E ele mediu a taxa de absorção de luz ultravioleta, indicador de saúde celular. E o resultado? Cantos gregorianos e sânscritos aumentaram entre 5% e 9% a atividade do DNA, sinal do efeito curador, enquanto o rock a reduziu, prejudicando as moléculas. Essa pesquisa reforça a ideia de que as vibrações sonoras impactam nosso organismo em níveis microscópicos. Em resumo, o som sempre foi muito mais que barulho. Nas tradições ancestrais, ele funciona como código sagrado, uma via de acesso a dimensões interiores elevadas. Mas o que transforma um som em ferramenta de expansão mental? É a frequência. Pense em cada frequência como um diapasão afinando a sua harmonia interior. Ciência ou pseudociência? Estudos de neurociência mostram que sons em determinadas faixas podem modular ondas cerebrais, aproximando-nos de estados alfa, meditação, ou teta, que é a transcendência. Pesquisas em biologia celular indicam que vibrações específicas podem influenciar o comportamento das proteínas no interior das células, embora a área ainda precise de mais dados para conclusões definitivas. Além de ritmos e cantos, frequências específicas tornaram-se protagonistas em várias práticas místicas. Há séculos, fala-se, por exemplo, no prestígio do tom de 432 Hz, considerado por muitos o tom natural do universo. Segundo estudiosos, essa frequência ela ressoa com a chamada ressonância de Schumann, o batimento cardíaco da Terra, que é próximo de 8 Hz. Isso explicaria seu efeito profundamente calmante. De fato, um estudo italiano duplo cego concluiu que músicas afinadas em 432 Hz reduzem o ritmo cardíaco em comparação ao padrão moderno de 440 Hz, ou seja, o 432 Hz gera sensações de paz e bem-estar no ouvinte, sendo perfeito para yoga, meditação ou relaxamento. Outra frequência célebre é a de 528 Hz, apelidada às vezes de frequência do amor. A comunidade holística atribuiu a ela o poder reparador do DNA e do corpo. Embora ainda seja um tema em estudo, algumas pesquisas já apontam efeitos curiosos. Um experimento japonês de 2018 descobriu que apenas 5 minutos de música em 528 Hz já reduziam significativamente o estresse no sistema endócrino e nervoso dos voluntários. Nesse mesmo estudo, músicas em 528 Hz até conseguiram atenuar efeitos tóxicos do álcool em culturas celulares, aumentando em cerca de 20% a longevidade das células expostas. Em outras palavras, esta frequência parece energizar e favorecer a cura em níveis biológicos. Os solfédio são um conjunto de outras frequências antigas, 396 Hz, 417 Hz, 639 Hz, 741 Hz, 852 Hz e por aí vai, que foram redescobertas pelo médico Joseph Pulley nos anos 70. Cada tom é associado a efeitos sutis. Por exemplo, 396 Hz costuma ser relacionado à liberação de medos e culpas. O 639 Hz, a harmonia nos relacionamentos. Então, tradicionalmente, dizem que essas notas atuam sobre os chakras, nossos centros energéticos do corpo, e induzem estados de equilíbrio emocional. É claro que boa parte disso faz parte de uma visão espiritualizada e carece de comprovação científica rigorosa. No entanto,
pesquisas modernas de neurociência e medicina integrativa começam a investigar esses fenômenos. A hipótese é que sons puros e regulares influenciam as ondas cerebrais e o campo bioenergético humano. Estudos com meditação sonora sugerem que frequências calmantes podem sincronizar o cérebro em ritmos alfa ou teta, associados a relaxamento profundo. Outra explicação proposta é que as vibrações das tigelas tibetanas, por exemplo, interagem com o nosso corpo físico e campo de energia, ajudando a limpar tensões internas. Em resumo, podemos pensar nessas frequências como diapasões invisíveis. Quando bem escolhidas, elas parecem recalibrar a nossa sintonia interna, conduzindo a harmonia corpo e mente. Você não precisa ser mestre zen nem alquimista do século XVII para experimentar o poder das frequências. Há maneiras simples de incorporar sons sagrados no dia a dia. Para isso, pense em algumas práticas como exercícios guiados. Então você vai se sentar confortavelmente, colocar fones de ouvido e escutar uma música afinada em 432 Hz ou com ondas binaurais lentas. Isso ajuda a desacelerar a mente e a relaxar o corpo. Pesquisas novamente indicam que pouca música com 528 Hz já reduz o estresse em pouquíssimos minutos. Então, é um bom ponto de partida. Antes de dormir, você configura um som ambiente suave em 528 Hz ou com sons de taças tibetanas, e esse pano de fundo vibracional ele pode acelerar o processo de relaxamento do sono. Exercer esta rotina toda noite reforça o efeito a longo prazo. Concentração e estudo. Experimente uma música instrumental afinada em 432 Hz. Estudos já mostraram que esse tom retarda o coração, resultando em maior calma. Ótimo para reduzir a ansiedade antes de provas ou entrevistas. Alternativamente, há alguns aplicativos e playlists de ondas cerebrais específicas, por exemplo, 4 Hz para a criatividade, 8 Hz para o foco, que podem servir como trilha de fundo mais discreta. Também há exercícios ativos de vibração corporal. Cantarolar uma vogal longa num tom específico pode sintonizar o corpo inteiro com aquela frequência. Por exemplo, usar fones de ouvido e entoar o som OM, que está aproximadamente ali na frequência 432 Hz. Internamente, ajuda a sentir a ressonância nos ossos e músculos. As taças tibetanas ou diapasões afinados também são excelentes para praticar. Basta você bater ou friccionar para ouvir o tom puro e mergulhar nessa vibração que ele produz. Você pode até criar um pequeno ritual. Escolha sua intenção, cura, foco, amor, etc. e selecione a frequência correspondente, por exemplo, 528 Hz para abertura emocional ou 639 Hz para relacionamento. E então você medita focando nessa vibração. Em todas essas práticas, o segredo é a intenção. Defina mentalmente o propósito: atrair paz, curar fulano, aumentar a criatividade. E aí você deixa que o som seja o veículo. Não existe uma receita única. O que funciona melhor pode variar de pessoa para pessoa. Portanto, experimente diferentes frequências e formas de ouvir. Alto, baixinho, de olhos fechados, em movimento, para descobrir o que ressoa mais com você, entendeu? Mas lembre-se, consistência importa mais que intensidade. Ouvir um pouco de som curativo diariamente costuma trazer mais benefícios do que sessões esporádicas muito longas. Mais do que simples estímulos auditivos, tudo no universo vibra em certa frequência, dos átomos ao cosmo. Na visão espiritual, nossos pensamentos e sentimentos também têm frequência própria. É como uma assinatura vibracional. Segundo essa ideia, estamos constantemente emitindo ondas de energia
que atraem eventos semelhantes. Assim, alinhar nossa vibração interna com nossos desejos ajudaria a manifestá-los na realidade. Por exemplo, sentir gratidão e alegria eleva sua frequência pessoal, tornando mais fácil perceber oportunidades de abundância. Aplicar isso na prática pode significar cantar uma afirmação em voz alta, sintonizada com um tom específico, enquanto concentra a mente no que você deseja atrair, ou usar músicas carregadas de emoção positiva como trilha de fundo para visualizações. A espiritualidade moderna também sugere que nosso corpo energético, chakras e meridianos, respondem às vibrações. Imagine, metaforicamente, que cada pensamento é como tocar uma corda de violão. Ajustando a nota mental, você afina todo o conjunto do seu ser. Em síntese, a harmonia interior e manifestação exterior são vistas como faces da mesma moeda. Ao equilibrar suas próprias vibrações por meio do som, você estaria criando um campo propício para que seus objetivos fluam naturalmente. Olhando para frente, não devemos encarar essas práticas apenas como relíquias do passado. Pelo contrário, as frequências sonoras são ferramentas cada vez mais reconhecidas para buscadores do século XXI. De fato, o campo da música terapia já evoluiu para um ramo profissional de saúde, integrando ciência e intuição. E as pesquisas contemporâneas confirmam o poder transformador da prática regular. Por exemplo, um estudo da Universidade de Harvard mostrou que apenas 8 semanas de meditação, muitas vezes acompanhada de sons calmos, podem causar mudanças mensuráveis no cérebro, em áreas ligadas à memória, empatia e controle do estresse. Esses achados reforçam que não existe atalho mágico. O verdadeiro atalho é a disciplina cotidiana. Não se trata de ouvir uma frequência uma vez e esperar um milagre imediato. Trata-se de embarcar numa jornada gradual de ajustes internos. À medida que você pratica consistentemente, confiando no processo, vai desenvolver uma intuição sonora própria. Você começa a perceber qual tipo de som acalma sua mente num dia agitado, qual frequência revigora seu espírito ao acordar, qual ritmo musical eleva sua motivação. Essa orientação interna é a bússola mais confiável que tem. Portanto, sinta-se encorajado a experimentar e explorar. Deixe a curiosidade conduzir as suas escolhas. Inicie com pequenos experimentos, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos de frequência em silêncio. E depois você vai modificando isso. Confia nas respostas do seu próprio corpo e da sua própria mente. Cada pessoa vibra de uma forma única e descobrir a sua sintonia pessoal pode acelerar muito o seu crescimento. Acima de tudo, lembre-se que a viagem em si é tão valiosa quanto qualquer destino espiritual. Com prática consistente e mente aberta, você verá que a evolução sonora não é um truque esotérico, mas é um caminho real de expansão, onde cada frequência tocada acende uma nova centelha de consciência no seu ser. Então você entendeu, né, que o verdadeiro poder está na prática consistente. E, para finalizar, eu vou passar para vocês uma informação que vale ouro, que são as frequências vibratórias que podem realmente nos ajudar na prática. Quais são elas? São 6 frequências vibratórias diferentes. Frequência Dó, 396 Hz, transforma tristeza em alegria e culpa em perdão. Ré, 417 Hz, elimina a negatividade e remove os bloqueios do subconsciente. Mi, 528 Hz, estimula o amor, restaura o equilíbrio, repara o DNA. Fá, 639 Hz, fortalece as relações, a família e a unidade da comunidade.
Sol, 741 Hz. Limpa fisicamente o corpo de todos os tipos de toxinas. Lá, 852 Hz. Desperta a intuição e ajuda a retornar ao equilíbrio espiritual. Na descrição desse vídeo você encontra todas essas 6 frequências por escrito. Hoje você conheceu mais sobre como o som, algo tão presente e às vezes tão ignorado, pode ser uma ferramenta poderosa de equilíbrio, cura e expansão espiritual. Falamos sobre a importância histórica das vibrações, exploramos as frequências como 432 Hz, 528 Hz e como tudo isso pode ser aplicado na sua vida de forma prática. A ideia aqui não é vender uma fórmula mágica, mas sim te incentivar a experimentar, sentir por si mesmo e criar sua própria forma de trabalhar com o som. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se fez sentido para você, curta, comente, compartilha com alguém que possa se beneficiar deste conteúdo também. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Aqui a gente fala sobre espiritualidade aplicada à vida real, de forma acessível e com base em conhecimento e experiência. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima!